É certo falar que você faz um movimento migratório se você muda de município todos os dias para estudar ou, por exemplo, para trabalhar? Então fique até o final do vídeo para você saber sobre essa questão e também tudo sobre movimentos populacionais e também migração. E olha só, você pode chegar no crush na crusha e falar o seguinte: me chama de migração e deixa eu mudar a sua vida. Ai meu Deus, eu tenho que parar com isso. Chega. Bom, pra quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades aqui do canal Geoatual, canal mais informativo, crítico e olha só, muito geográfico pra você e pro seu vestibular, primeira, segunda fase do vestibular e vamos lá, vestibulando, vestibulanda. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Vamos então para esse assunto importantíssimo e vamos começar com o contexto. Por que acontece a migração então? Antes de responder essa pergunta que se eu já der de cara pra você, você não vai entender esse conteúdo. Então calma, respira e faz um mindfulness aí, beleza? Bom, em primeiro lugar, as pessoas elas vão sair do seu país de origem principalmente por alguma insatisfação. Pode ser alguma insatisfação com a sua situação local, por exemplo, com a condição financeira, perseguição de guerras, ou, por exemplo, até a fome, né? Condição financeira também, querendo ou não, mas aí uma coisa é fome, outra coisa é miséria e outra coisa é pobreza. Então é muito importante de nós entendermos esses desdobramentos e também, claro, né, essas questões de origem. Até eu vou deixar na descrição aqui do vídeo um outro que eu falo, tá bom? Um link, então, onde eu falo que a Kamala Harris, ela vai fazer, né, ela tem feito, na verdade, várias viagens para tentar ver quais são os problemas na América Latina para diminuir a migração dos latino-americanos para os Estados Unidos. E olha só, é surpreendente como ela tem uma outra visão muito mais inteligente e muito melhor e mais efetiva. Olha só, hein? Pasme! Mas se você não sabe, migração e turismo são coisas diferentes. Turismo não é migração, vestibulando, vestibulanda. Sabia disso? Não? Então já aproveita, me ajuda. Curte aqui o vídeo, se inscreve no canal. E aí vamos falar então sobre geografia humana. De fato, então vamos diferenciar o que é geografia. Olha só, geografia populacional, o que é migração e também o que é movimento populacional. A geografia da população, a demografia, ela vai estudar como que a população está. IDH, índice Gini, por exemplo. O IDH é que mede a qualidade de vida, mas o problema é que ele não vai medir a desigualdade social. E aí que vem o índice Gini, para justamente trazer essa abordagem da desigualdade social e como de fato a população vem vivendo principalmente. Por quê? Porque quem olha, por exemplo, para São Paulo e para o Brasil acha que a população vive bem. Mas será que vive bem mesmo? Não, nós temos uma desigualdade social muito grande, tanto dentro do país, como também dentro dos estados e municípios. Além disso, vestibulando e vestibulanda, nós temos que tomar muito cuidado, porque existem várias teorias, várias características, várias variáveis aí. Não é variante de Covid, não, é variável. Então tem várias variáveis onde nós podemos tentar estudar se uma população ela é feliz ou não. Só que isso é muito subjetivo, eu vou deixar para uma outra aula. Agora, quando nós estamos falando de população, nós podemos falar de transição demográfica, nós podemos falar sobre população absoluta, população relativa, e aí nós vamos começar a entrar dentro da geografia urbana. Olha só que importante você ter assistido até aqui. Porque quando nós estamos falando da geografia urbana, muitas pessoas elas acabam indo para uma cidade em busca de melhores empregos. Só que a cidade ela cresce, 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 tanto para os lados principalmente, e também a verticalização, ou seja, de forma não apenas oriental, mas na vertical também, com o crescimento de prédios e edifícios, e vai fazer com que a cidade ela fique muito concentrada. Só que esse crescimento horizontal, com a população pobre principalmente, indo para a periferia, essa população pobre ela vai para a periferia devido ao processo de especulação imobiliária, gentrificação, beleza, vestibulando, vestibulanda? Então é bem importante de você saber disso. Por quê? Porque depois vai acontecer o movimento que nós chamamos de movimento pendular, que é esse que as pessoas... Lembra no comecinho do vídeo que eu te falei? Bom, se você vai de um município para outro para estudar ou para trabalhar todos os dias, isso não é migração. Isso é um movimento populacional, ou seja, é um movimento da população e não de migração.
Qual que é a diferença então, Arnaldo? Movimento populacional é quando você vai para algum lugar, mas você tem data de retorno. Pode ser no mesmo dia, pode ser no mês, pode ser no ano ou pode ser em anos. Mas se você tem uma data prevista de retorno, isso não é migração. Migração é quando você vai para um lugar e você não tem data e nem hora específica. Ah, Arnaldo, mas eu tô indo, por exemplo, para a região mais central da minha cidade, eu não sei que horas eu volto. Tá, mas a sua ideia é você voltar hoje. Ou então é voltar amanhã, voltar semana que vem, voltar no mês que vem, mas você tem uma projeção. Agora, quando você não tem nenhuma projeção, isso sim é migração, beleza? E aí, dentro dos movimentos populacionais, nós temos alguns. Vamos falar do primeiro, então. Esse primeiro, ele é o movimento pendular, como eu falei, que parece um pêndulo, ou seja, é um movimento de ida e volta. Vou dar um exemplo. Aqui com meu fone de ouvido, então é como se você fosse... Essa parte não, vai ficar mais confuso. Então é como se fosse aqui, essa partezinha aqui, onde conecta no celular, e você vai e volta, vai e volta. Então você vai para casa e depois vai para o trabalho. Casa, trabalho, ou então, né, casa, educação, escola, faculdade, qualquer coisa. E agora você vai gabaritar no vestibular, olha só, sessão de hipnose, né? Vamos lá então, vestibulanda. Ou seja, é muito importante de você saber sobre esse conteúdo, tá bom? Por quê? Porque isso se dá com a expansão da cidade. Então é uma consequência da cidade, só que quem que paga mais? Quem paga mais caro, claro, é a população pobre que vai ter que pagar mais condução e vai demorar mais no trânsito. Além disso, vestibulanda, nós vamos ter um outro fenômeno que é o movimento sazonal. Esse movimento sazonal, ele se dá principalmente através do clima, tá bom? É, por exemplo, boia fria, que vem para o sudeste brasileiro na época de chuva e vai para o nordeste na época de chuva lá. Lembrando que aqui no sudeste brasileiro chove no verão e no nordeste, principalmente na parte do sertão nordestino e litoral também, litoral nem tanto, mas mais sertão nordestino, você vai ter o quê? Período de chuva no inverno. Por quê? Por causa das massas de ar, tá bom? Então vestibulanda, presta muita atenção, porque nós temos esse movimento populacional, que é o sazonal, ou transumância, também tem esse outro nomezinho, ou então nós temos o movimento pendular, tá bom? Agora vamos para a parte da migração. A migração ela vai acontecer, como eu havia falado, sem data de retorno prevista, tá bom? Pode ser que volte depois, mas a princípio não tem data prevista, tá bom? E aí, vestibulanda, é bem importante de você ver que as pessoas elas migram para melhorar sua qualidade de vida. Lembrando que imigrante é quem entra. Emigrante é quem sai, tá bom? Lembra de exit, né? De saída em inglês. Tá bom? Então vamos lá. Emigrante é quem sai, imigrante é quem entra. Beleza, vestibulanda? E aí, olha só, você pode chegar no crush ou na crush e falar assim: me chama de imigrante e deixa eu entrar na sua vida. Eita, eu vou parar com isso. E depois dessa sessão de cantada horrível, vamos então para a parte aqui, ó, de atualidade. Você já ouviu falar sobre fuga de cérebro? Calma, não é que o seu cérebro ele vai abrir a tampa da sua cabeça e vai sair correndo por aí. Não tem nada a ver isso. Fuga de cérebro é quando a população ela está insatisfeita com a sua situação dentro de um país e ela vai para outros lugares, ela vai viajar. Só que quem que é essa população? É a mão de obra especializada, por isso que nós chamamos de fuga de cérebros, tá bom? São aquelas pessoas que fazem a faculdade e elas vão para outros países, vão morar em outros países. Por quê? Porque elas não vê futuro aqui no Brasil. Os salários são extremamente baixos, tá bom? Vestibulanda. Então nós vamos ter, por exemplo, ocasionado pela desigualdade social, pela intensificação do home office, porque aqui no Brasil não vai ser tão atrativo. Se você pode morar em outros países, você vai para outros países e até lugares melhores para você ficar, com paisagens melhores. Por exemplo, lá na Europa, né, tem uma ilha só para essa galera. Pois é bem caro, se eu não me engano é em Portugal. Mas olha só, infelizmente, lá você tem que ter muito dinheiro mesmo, tá bom? Para viver. Que é o desenvolvimento desigual e combinado, tá bom? Além disso, existem várias barreiras colocadas para as pessoas não migrarem, tá bom? Nós vamos ter muita xenofobia, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho para você, vestibulanda. Então, nós vamos ter muitas barreiras, é muito difícil, então, das pessoas elas saírem, irem para um outro lugar, por exemplo. E claro, né, muitas pessoas elas saem principalmente desesperadas, fugindo de guerras. Beleza, vestibulanda. Agora nós vamos para as
críticas. As críticas já vamos começar com xenofobia. Por que xenofobia? Porque esse assunto é o que gerou o Brexit. Lembra que eu falei do desenvolvimento desigual e combinado? Só que é um lado hipócrita. Por quê? Porque os países ricos, eles precisam da mão de obra barata, não é mesmo? Só que então os países, eles falam, não, olha só, eu não quero fazer com que esses pobres entrem no meu país. Mas são esses pobres, é essa população que vai garantir com que esses ricos, né, esses países ricos, tenham acesso, consigam concentrar a sua renda e consigam, por exemplo, olha só, tal empresa ela tá barateando, tá vendendo super barato o produto. Mas por que as empresas elas produzem e vendem muito barato? Porque ela está pagando um salário muito mais baixo. Já pensou, por exemplo, pensa aí no centro da sua cidade, se nós tivéssemos uma fábrica de papel, de bala de 10 centavos, concentrada no centro da sua cidade. Provavelmente essa bala de 10 centavos ela ficaria custando aí R$1, R$2, não é mesmo? Pois é, vestibulanda. Por quê? Porque a mão de obra é muito mais cara. Bom, vamos então para o nosso processo de revisão. É muito importante de você lembrar que hoje nós vimos sobre demografia, nós falamos um pouquinho sobre desenvolvimento das cidades, verticalização e o crescimento horizontal, falamos também sobre a diferença entre a migração e também sobre o movimento pendular. Então, esse movimento que eu tinha falado no começo do vídeo, de você ir até o trabalho ou para alguma instituição de ensino e voltar todos os dias, não é migração. Isso é movimento populacional. E tem muitos vestibulandos e vestibulandas que erram isso, tá bom? Não confunda, então. E aí, vestibulanda, nós falamos também sobre várias críticas, desenvolvimento desigual e combinado, falamos também da dependência dos países ricos em relação aos países pobres, só que nada fazem para melhorar a qualidade de vida da população pobre, dos países em desenvolvimento, mas também dos países subdesenvolvidos. Beleza, vestibulanda? Migra do céu, que loucura isso! Nossa, Arnaldo. Termina a aula, vai. Então tá bom, espero que tenha gostado, já aproveita, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos e suas amigas. Grande abraço, vestibulanda, tchau, tchau. Então calma, respira, faz um mind...